pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para mais uma aula de língua portuguesa da nossa jornada ampliada. Eu sou a professora Ingrid e gostaria de saudar a todos vocês com um bem-vindo em mais um dia que nós estamos aqui para juntinhos construirmos conhecimentos em língua portuguesa. Tudo bem? Tudo certo? Neste nosso encontro, daremos continuidade aos nossos estudos sobre sintaxe. Mais precisamente, iremos adentrar ali no mundo da transitividade verbal. Nós já vimos aí, destrinchamos bastante acerca do sujeito. Agora, eu preciso apresentar para você conceitos que estão relacionados à transitividade. Por quê, prof? Porque nós precisamos chegar lá no predicado. Só que o predicado, ele vai exigir que você saiba o que é um verbo transitivo, o que é um verbo de ligação e assim por diante. Então, a gente vai se concentrar durante aí alguns encontros, tá? Nesse aspecto da sintaxe, para depois a gente avançar até o famosíssimo termo essencial da oração, predicado. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula? Inicialmente, eu quero que você observe comigo aqui essa oração, Joana comeu. Não quero que haja em você uma preocupação em acertar nada, não. Eu quero só que você reflita acerca de significado. Se eu digo para você que Joana comeu, o que você pensa? Que atitude você pode tomar a partir dessa informação? O que é que você está aí percebendo quando eu digo que Joana comeu? Tela cheia. Agora, se eu digo assim, Joana comeu um bolo. O que você acha dessa oração? Você acredita que ela está mais completa do que a primeira? Quando eu disse para você que Joana comeu, você se questionou, comeu o quê? Foi um doce, foi um salgado, foi no jantar, foi no almoço? O que foi passando pela sua cabeça? Esse questionamento é necessário para te dar um impulso ao assunto da nossa aula. Veja aqui, Joana comeu é composto por um substantivo, que no caso aí é o nosso sujeito, e um verbo, que no caso aí tem papel de predicado. Joana comeu um bolo, a mesma coisa. Joana é o nosso sujeito, comer um bolo é o predicado, composto aí pelo nosso verbo comer. Você percebe que em Joana comeu um bolo, a minha oração está mais completinha? Eu não necessito te questionar aí o que foi que ela comeu? Por que é que isso acontece? Na nossa aula de hoje você vai começar a perceber comigo por que é que alguns processos, alguns verbos vão exigir que, como no caso de comer, haja esse complemento para que a gente consiga de fato entregar coesão e coerência naquilo que nós produzimos, tá bom? Então vamos conceituar um pouquinho agora. Quando eu falo para você sobre transitividade verbal, eu estou tratando da relação do verbo com os seus complementos ou ainda, pessoal, da ausência deles. Então, ali, quando a gente estiver estudando transitividade verbal, você vai perceber que há verbos como, por exemplo, os verbos transitivos, direto e indireto, que eles exigem um complemento e aí cada um vai ter sua forma de se apresentar. Já no caso dos intransitivos, por exemplo, eles não terão complemento. Por quê? Porque só de eu utilizar o verbo ali, eu já entrego o sentido completo, tá bom? Vamos seguir adiante. É importante ainda que você entenda que o estudo desse tema não é importante somente ali no que tange a coesão e coerência, mas também para que a gente consiga compreender e interpretar, de maneira proveitosa os enunciados, os textos, aquilo que nós estamos produzindo. Por quê? Você vai perceber no decorrer dos nossos encontros que existem verbos, como por exemplo o verbo assistir. Ele é um verbo transitivo. Se eu utilizá-lo ali como verbo transitivo indireto, ele tem um sentido. Se eu utilizá-lo como verbo transitivo direto, ele me entrega outro sentido.
Então aí, quando você entende sobre transitividade verbal, sabe utilizar com perfeição, você vai conseguir compreender que essas diferenças e, de fato, produzir aquilo que você deseja entregar com sentido completo para quem lê o que você escreve ou para quem te ouve. Tudo bem? Vamos lá, próximo slide. E aí, quando a gente fala de classificação de verbos na língua portuguesa, nós temos dentro da sintaxe verbos que serão classificados como transitivos. E aí, aqui, eu já quero que você se acostume com alguns termos. A gente vai utilizar bastante essas siglas aqui, ó. Dentro do estudo dos verbos transitivos, eu tenho aqueles que são chamados de verbos transitivos direto. Ou ainda, né, como a gente vai chamá-lo carinhosamente, é o VTD. Existe ainda dentro da língua portuguesa os verbos transitivos indiretos. Aí eu vou te ensinar o que é isso, tá? Mas vai guardando a sigla aí. E por fim, nós temos os verbos que podem ser transitivos, tanto direto quanto indireto. A eles nós iremos utilizar, né, a sigla para se referir VTDI. Então você já vai aí, tá, se relacionando com essas siglas, guardando isso, para que quando das nossas aulas eu utilizar, você não venha ficar perdido, tá bom? Sem entender do que se trata. Tela cheia. Continuando a nossa classificação, nós ainda iremos conhecer os verbos intransitivos, tá? Entender qual é essa diferença que existe entre ambos. E por fim, mas não menos importante, temos os chamados verbos de ligação. Vou explicar perfeitamente, direitinho, bonitinho para você como se dá a utilização, a identificação de um verbo como de ligação. Tudo certo? Bom, quero nesta aula apresentar para você ainda, te introduzir em dois termos que também nós iremos explorar com bastante assiduidade nas nossas aulas. Vem comigo. Vez ou outra, eu vou me referir a alguns verbos chamando-os de nocionais. O que é isso? Se eu disser para você que um verbo ele é nocional, eu quero que de imediato você já entenda que eu me refiro a um verbo que expressa ação ou fenômeno da natureza ou um acontecimento. Esses nossos verbos podem ainda, tá, ser chamados de verbos relacionais, que neste caso aqui, nós teremos verbos que expressam qualidade, estado ou mudança de estado. Dentro dos verbos relacionais, nós temos apenas os verbos de ligação. Dentro dos nocionais, nós teremos os verbos transitivos e intransitivos. Tudo compreendido até aqui? Há alguma dúvida? Se precisar depois, tá? Ao fim da aula, o seu professor, sua professora pode voltar para você anotar melhor os nossos slides. Porque agora nós chegamos ao melhor momento da nossa aula. Preciso hoje trabalhar de maneira mais intensa com você exercícios de fixação. Por que é chamado de fixação, né? É porque é para você guardar aqui, ó, para ficar aí dentro e nunca mais sair. Então, a gente vai trabalhar só em cima desses conceitos iniciais algumas questões. Eu não quero que você preocupe-se ali exclusivamente em acertar o que nós temos como questão, não. Eu quero que você leia, identifique, tente se lembrar, né? Se deu tempo de anotar alguma coisa no seu caderno, pode ir lá consultar o seu caderno. Mas não se preocupe exatamente, eu tenho que acertar, não. Eu quero que você faça atividade para que você vá treinando o seu cérebro diante desses conceitos, tá bom? Então, eu já vou colocar para você a nossa questão 1 em tela cheia. Darei a você o tempo de 5 minutos e eu já volto para a nossa correção.
E aí, o que acharam da questão? Dá aí já para a gente começar a aquecer? Então, bora para a correção. Questão 1. Os verbos nocionais são aqueles que... Bom, nós acabamos de falar sobre os verbos nocionais, não foi? Se eu bem me lembro, verbos nocionais são aqueles que podem denotar ação, fenômeno da natureza ou ainda um acontecimento. Então, dentre as alternativas ali, vamos analisar qual é a nossa opção e quais serão descartadas. Letra A. Ligam o sujeito a uma característica sem expressar a ação. Em nenhum momento ali, né, enquanto falávamos dos verbos nocionais, nós falamos sobre ele ligar um sujeito, não tem nada a ver, tá bom? Letra B. Olha que perfeitinha. Indicam ações, processos ou fenômenos que ocorrem e é a nossa alternativa correta. Bora ver as outras alternativas aqui, só para a gente ir eliminando o que tem de erro. Letra C. São usados apenas com preposição. Não, isso aqui a gente ainda vai estudar, tá? Vai entender esse conceito aqui, esse significado, mas não se trata de verbos unicamente nocionais, tá? Nada a ver. Letra D. Não tem significado próprio e precisam de outro verbo. Nada a ver com nada também. Letra E. Representam apenas estados mentais ou emocionais. Também não tem nada a ver com a nossa resposta, tá? Sendo assim, de fato, o nosso gabarito é a letra B. Parabéns para você que acertou, parabéns para você que foi tentando se lembrar, talvez se confundir um pouco, é normal. Você está tendo aí o seu primeiro contato com esses termos e pouco a pouco ele vai se familiarizando, aí você acerta, ó, de olho fechado, tá bom? Agora, vamos para a questão 2. Hoje vamos ter um treino mais intenso, tá bom? Porque como dizem, treino difícil, jogo fácil. Então, a gente vai treinar a nossa questão 2, mais 5 minutinhos para você responder ao nosso questionamento e eu já estou de volta para corrigir.
Aqui tá. Já estou aqui prontinha para a gente corrigir a questão 2. Olha aqui. Quando dizemos que um verbo é transitivo, o que é que isso significa, pessoal? Apesar que nós ainda não detalhamos essa explicação pelas nossas aulas de hoje, né? Já deu para você ter uma noção do que vai se tratar um verbo transitivo. Transitivo é porque ele transita, ele se une, né? Ele consegue alcançar outros termos da oração. Vamos observar qual das alternativas se encaixa melhor? Tela cheia. Letra A. Ele precisa de um complemento para completar seu sentido perfeito. Se é transitivo, saiba que ele vai exigir o quê? Um complemento. Não importa ali de que maneira ele apareça, mas ele exige que exista, tá? Letra B. Expressa apenas um estado? Não, geralmente não são verbos transitivos que expressam estado, tá? Mas sim verbos de ligação. C. Ele nunca precisa de outras palavras. Precisa sim. Esse complemento será outras palavras, tá bom? Letra D. Ele é usado apenas em frases, com dois verbos, nada a ver. Letra E. Ele muda de sentido conforme o tempo? Não. Quem traz essas noções de tempo aí são advérbios, tá? Não são os verbos, seja ele transitivo ou não. Letra A é o nosso gabarito. E aí, para fechar com chave de ouro, temos a questão 3. Mais 5 minutinhos para você e a prof está de volta.
Oi, 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 o nosso tempo está encerrado e a gente já vai para a correção. Questão 3. Os verbos relacionais, que também são chamados de verbos de ligação, eles são utilizados, pessoal, com que objetivo? Que sentido é que um verbo relacional vai entregar dentro da oração? Nós falamos hoje, não foi? Que verbos relacionais vão trazer ali uma qualidade, uma característica ou um estado utilizando-se do verbo. Então, dentre as alternativas, vamos buscar a que melhor se encaixa. Letra A, indicar ações? Não, se indicação é nocional, tá? B, relacionar sujeito a uma característica, sim. A um estado, ok. Ou a uma condição, perfeito. Letra C, indicar tempo. Verbo não indica tempo, tá? Na verdade, pode indicar sim, perdão. Mas não é para indicar tempo que um verbo relacional em si vai ter essa função, não. Letra D, completar o sentido de outro verbo? Não. Letra E, formar tempos compostos? Nada a ver com o que a gente viu aqui, né? Na nossa parte teórica da nossa aula. E o gabarito da questão 3 é a letra B. Já deixo o meu parabéns para você que acertou. Deixo o meu recadinho aí, tá bom? Agradecendo pela sua presença, por estar resistindo até aqui. Eu sei que às vezes, começo do ano, a gente começa a ir bem animado na escola, né, nos programas que nós temos. E com o decorrer do ano a gente vai se cansando. É normal. Mas você que resistiu até aqui está de parabéns, tá? Agradeço muito pela sua companhia, pela sua participação, por você aproveitar este momento para crescer na língua portuguesa. Eu fico por aqui, você com certeza ficará em boas mãos aí com o seu professor do presencial, que vai trabalhar aí com a classe tudo que com muito carinho nós planejamos e preparamos para você, tá bom? Até uma próxima oportunidade, fique com Deus, fique em paz. Tchau!